Olá, bem-vindo a mais um destes debates. Debates que acontecem nas ruas, mas que nem por isso deixam de ser interessantes, é verdade. E neste nosso debate que acontece nas ruas, hoje, mais uma vez, vamos conversar com a dona das conversas saudáveis, Marisa, sim, Marisa Missa, aonde vamos falar de mulher para mulher. Até porque estamos a escassos dias, assim podemos dizer, para o mês das mulheres. E vamos arrolar algumas mulheres que abarrotaram as redes sociais, infelizmente, com uma notícia não saudável. Sim, estamos a falar de Xai-Xai, aonde foram arroladas algumas mulheres, das quais a administradora de Xai-Xai, mas também a vereadora do Conselho Municipal, envolvidas em desvio de bens que eram direcionados para as vítimas das cheias. Aliás, é sabido que até então são mais de 4.000 famílias que encontram-se debilitadas, que encontram-se sem condições e a necessitar destes mesmos produtos que, segundo informações que têm estado a ser vinculadas não só nas redes sociais, mas também nos órgãos de comunicação, é que estas duas senhoras e mais outras teriam sido comadres no que concerne ao desvio destes mesmos produtos, mais do que mulher, mais do que dona das conversas saudáveis, é também cidadã moçambicana, a qual sente-se implicada naquilo que diz respeito aos assuntos do país. Marisa Missa vai trazer para a Índico News TV, concretamente nos debates que acontecem nas ruas, qual o seu pensamento, o que lhe traz esta fotografia, onde mulheres, sim, mulheres, estão a ser arroladas, detidas por conta do desvio de bens que deveriam beneficiar a pessoas vulneráveis. Marisa, começamos primeiro por lhe saudar. Ora viva, é sempre um prazer estar num canal jovem para falarmos sobre Moçambique. Atenção, nós não estamos a discutir sobre pessoas, estamos a discutir sobre causas, estamos a discutir sobre Moçambique. E é sobre Moçambique que vamos falar hoje de forma saudável. Muito bem, a Índico News TV, quem agradece é assim por mais uma vez tirar o seu tempo e ter este dedo de conversa que na verdade não é nada saudável, mas entretanto, como disse, nós discutimos Moçambique e é sobre Moçambique que vamos falar. E a questão é, como olha, como vê esta fotografia onde mulheres, assim como eu, como a Marisa, que poderiam estar a contribuir para o bem-estar, para o benefício do país, estão envolvidas em roubo. Roubo a pessoas vulneráveis. Bom, eu vou responder a sua pergunta começando por dizer: este aqui é o verdadeiro slogan Vamos Trabalhar, está a funcionar. Não é? Isto não podemos negar. Segundo, quando uma mulher submete-se a esse tipo de ato, é razão para dizermos que os valores morais já foram perdidos. Porque eu fui criado num ambiente de que a mulher é aquela que quando tens apenas um copo de arroz, tinhas que guardar para os seus filhos, tu tinhas que amarrar a capulana, dizer, olha filhos, eu já comi, podem comer. Mesmo sabendo que a mamãe não comeu nada, porque ela é mulher. Agora, se esta mulher que deveria amarrar a capulana, deixar aquele um copo de arroz para os seus filhos, e é a primeira a esconder o copo de arroz, a deixar os seus filhos morrerem à fome, é razão para dizermos que os valores morais que nós tanto prezamos nessa sociedade já foram perdidos. Foram perdidos também a dignidade da mulher. A dignidade da mulher cada dia que passa, porque há quem pode dizer, Marisa, não podes incluir. Não, estamos a falar de mulher. O assunto é mulher. Por que anda na gíria popular de que as mulheres não valem nada, os homens não valem nada? Não é porque os homens não valem nada, é comportamento de um homem, é comportamento de uma mulher. E neste caso estamos a falar de uma mulher que não era uma simples mulher, era uma governante. Então, ser uma governante é porque ela representa as mulheres de todo o país. Por essa razão que, por exemplo, quando a primeira-dama vem, disse o quê? Mãe da nação. Não porque ela é mãe da Marisa, não porque ela é mãe da Virgínia. É porque ela é esposa do presidente da República. Então, presume-se que ela também esteja a representar as mulheres. Para mim, como mulher, fiquei, primeiro, indignada. Segundo, olhei para essa situação como mesmo um verdadeiro vamos trabalhar. É como se os nossos dirigentes não estão preocupados com aquilo que é a dor dos moçambicanos. Olha, os números que andam por aí são mais de 4.000 famílias.
Virgínia, fazes ideia o que isso é 4.000 famílias estarem à espera de ajuda? Eu sempre digo e as pessoas vêm criticar. Eu, sinceramente, prefiro pegar o meu quilo de arroz e ir entregar verdadeiramente nas mãos de quem precisa. Mas eu me atrevo a dizer, quando chega esse tempo de inundações, quando chega tempo das cheias, quando chega tempo das trovoadas, existem profissionais que ficam felizes porque vão enriquecer. Porque vão enriquecer e enriquecer mesmo. Outra questão que não quer calar é: foi sim divulgada esta detenção por parte da administradora de Xai-Xai por conta deste desvio desta alimentação que era direcionada a estas famílias que foram assoladas pelas chuvas, pelo Cernic, também pelo porta-voz do governo, neste caso estamos a falar do senhor Impissa, além de outras mais fontes que estiveram a divulgar esta detenção. Entretanto, houve também algumas informações que diziam que havia um mal-entendido aqui, que não fora não detida esta senhora, e a posterior a informação de que mais senhoras foram arroladas. Ou seja, sente-se aqui uma certa forma de tentar fazer uma confusão na cabeça de quem chega esta informação. No seu apreciar, o que estará por detrás desse disse e não disse? Disse na gíria popular, a primeira impressão é que fica. Mas aqui não é a questão da primeira impressão é que fica, já foi dito. Porque se nós estamos a falar de uma instituição como a Cernic, estamos a falar de nos órgãos mais altos da administração pública, então como é que vem alguém até ao ponto da situação chegar ao porta-voz do governo, não é? Ao porta-governo. Então estamos a chamar que o senhor Impissa é um mentiroso. Nós agora vamos passar a não acreditar das informações que o porta-voz do governo traz para nós todas as terças-feiras depois do Conselho de Ministros. Vamos dizer que esse senhor está a mentir. Se ele conseguiu vir em asta, confirmar tudo isso que está a acontecer, depois, dia seguinte, vem um punhado de pessoas para dizer não querem denigrir a imagem de alguém. Não, não façam isso com os moçambicanos. Não façam isso com os moçambicanos. Não façam os moçambicanos malucos. Eu sempre digo assim, os moçambicanos, falo dos jovens de forma particular, já estão com a mente aberta. Vocês podem trazer para nós teorias manipuladoras e nós também fingirmos que estamos a acreditar nas vossas teorias manipuladoras. Vocês podem vir para aqui e dizer, olha, aquela senhora porque levou aqueles produtos, foi guardar na casa dela. A instituição pública não tem espaço para guardar em doações? Falou nesta questão de levar os produtos e ir guardar na casa dela, mas fala-se de 200 e tal colchões, números altos de sacos de arroz, sacos de farinha, até dragão, citou-se aquele produto usado para então afugentar ou matar os mosquitos, palitos de dente, enfim. Que casa é esta que terá mais espaço do que um armazém, onde houve esta necessidade de se fazer a conservação destes produtos? Por essa razão que eu estava a dizer, o Estado não tem armazéns para colocar as doações, ao ponto de ir se colocar na casa de uma governante. Segundo, eu não nasci no tempo de Samora, eu sou de 90 para cá, mas já vi um discurso de Samora. Quando um servidor público tem uma vida acima do normal, há que investigarmos de onde é que ele está a trazer essas coisas. Um servidor público não pode viver uma luxúria fora do ser. A casa dessa senhora só podia ser um palácio. Eu acho que a casa dessa senhora é maior do que a Ponta Vermelha ou a presidência, ao ponto de conseguir conservar tudo isso. Mas, mais uma vez, esta é uma teoria que estão a usar para desviar as nossas mentes, que já não são passíveis de desvio. Isto é um fato. Há uma coisa que nós agradecemos nos tempos atuais, 2024, 2025, 2026. Esta limpeza mental. Os jovens, apesar de que tem aqueles que batem no peito para dizer o está tudo bom, não porque eles não sabem que as coisas não estão boas, eles sabem, mas como agora estamos a agir pelo estômago, estamos a agir por aquilo que nós estamos a ver, defendemos até aquilo que não é passível de defesa. Mas a pergunta seria esta, a casa da administradora é como então? É igual à Casa Branca? Só pode? Ou estamos a falar de um estádio de futebol, ao ponto de conservar tudo isso? Estranhamente, que este conservar dela não era de conhecimento dos órgãos também, daquela província, daquele distrito. Como é que uma administradora vai conservar coisas que não vão passar, não é, da hierarquia? E eu me atrevo a dizer que esta senhora não pode nem deve ter desviado isso sem o conhecimento da mais velha. Outra informação é que
Além da casa da administradora, neste caso, também temos a situação das mercearias, que já estão apetrechadas com este mesmo produto. Na sua óptica, estarão as mercearias também a guardar? Não, obviamente que as mercearias eles compraram. Compraram a preço de banana, como se diz na gíria popular. Essas pessoas levam esses produtos, qual é o fim? Ou vão abrir as mercearias. Eu, neste momento que falamos, tenho conhecimento de causa de uma mercearia que está na província de Maputo, na zona da Mosal, em que, por sinal, o dono é funcionário do INGD. Não estamos a falar de qualquer funcionário, estamos a falar de funcionário a mais alto nível. E o senhor é tão astuto que alguns sacos de arroz não conseguiu tirar aquela etiqueta que ia para doação, está lá. Então, estamos a falar de famílias que estão a padecer Pois. por conta de cidadãos que deveriam zelar pela população e, entretanto, são estes mesmos cidadãos que estão a levar esta mesma população a morrer de fome, podemos assim dizer. Sem sombra de dúvida, eu sempre digo, e para mim não é justificável, é inconcebível chegarmos em tempo de cheia a ver o governo a pedir doações, já porque estamos a pedir doar ou porque publicidade de doações. Mas essa é uma época de conhecimento oficioso. Todo membro do NGD, todo membro do governo sabe muito bem que quando chega no mês X teremos cheias, teremos chuvas. O que é que se faz para prevenir? O que é que se faz para prevenir? Essa situação não é nova. Então, o governo, os governantes fazem de propósito, não é? Vão esvaziar o cofre. Não é possível que o INGD permita que chegue o tempo chuvoso e não tem um centavo na conta para ajudar. E não tem um saco de arroz nos seus gabinetes. Não é possível. Se eles sabiam que esta época iria chegar, quais são os mecanismos que eles traçaram? Porque não é possível que está a chegar o final do ano. A mamã sabe que no mês X as aulas vão começar e não prepara o uniforme do seu filho. Não prepara os cadernos do seu filho. Espera que as aulas comecem e depois começa a pedir ajuda nas vizinhanças. É inconcebível. Então eu sempre digo, quando chega tempo de cheia, os meses eles já conhecem, existem funcionários que fazem festa porque vão enriquecer. É o tempo da bonança para eles. Exatamente, sem sombra de dúvidas. Está a chegar aí, começam a fazer festa, tantos outros começam a criar dívidas milionárias, certo? Começam a criar dívidas milionárias porque eles sabem que vão pagar com as doações que estão a chegar. Então, esta coisa das cheias que tem estado a ser tristeza nas famílias porque tem dizimado vidas, em algum momento existem pessoas que se alegram com a chegada das mesmas. Sem sombra de dúvida, é tristeza para alguns, é celebração para a maioria. Sem sombra de dúvida. Que venha aqui há dias eu ouvi uma intervenção da responsável dessa instituição, porque com aquele sentimento de uma mãe ferida, porque não podemos desviar, ela pode ser a primeira a ficar feliz nisto. Como é que a instituição em que ela está a gerir começa a desviar esse tipo de quantidade? Onde é que ela está? Que não está a ver. Se ela está rodeada por gestores. Como é que um filho entra no quarto de uma mãe para levar aquilo no quarto onde a senhora usa a chave e tudo mais, alguma coisa é porque entregaste as chaves. Mas mais uma vez eu me atrevo a dizer que há instituições que ficam felizes quando o tempo de cheia está a chegar. Porque vão enriquecer, porque vão abrir negócios em detrimento daquele que verdadeiramente precisa. E eu, Marisa, como cidadã deste Moçambique, prefiro pegar a minha doação e ir entregar a quem verdadeiramente precisa. E nem preciso publicitar para ir ajudar. Citava algo aqui, antes mesmo de chegarmos a estas outras questões, que é, será que a mais velha não sabe? E a mais velha, neste caso, eu creio que seja a governadora de Xai-Xai, neste caso a Margarida Mapanzene. A questão é, neste barulho todo, neste rebuliço todo que se tem estado a registrar esta semana, por conta da detenção da vereadora, da administradora envolvidas nestes roubos, o que é que está por detrás da não aparição desta mesma que é a governadora, para então trazer o seu parecer em torno deste acto negativo efetuado pelos seus, podemos assim dizer, porque também, mais do que estas senhoras, temos lá um fiel de armazém arrolado a este mesmo processo. Para Marisa, por que será que a governadora, podemos dizer a dirigente máxima, não deu ainda as caras para trazer o seu pensar em torno deste assunto que não é pouca coisa? Acredito que ela esteja a desenhar mais um discurso manipulador, tão simples quanto isso,
Os nossos dirigentes, quando estão a acontecer coisas, estão a afetar os moçambicanos, ficam no silêncio, saibam que estão no gabinete, a juntar um bom discurso de manipulação de mentes, para amanhã aparecer ela como uma verdadeira mãe de família. Ah, porque não concordo com isto, porque não deve ser feito isso. Simplesmente está sentada no seu cantinho a desenhar um bom discurso, uma imagem de manipulador. Eu mais uma vez me atrevo a dizer que este ato todo não é possível que não seja do seu conhecimento, é sim do conhecimento da governadora. Não há dúvidas. É a casa dela, ela é que está a gerir. Há quem vai dizer, Marisa, não é possível ter um filho drogado. Tudo bem, mas a mãe já tinha os sinais. O pai já tinha os sinais que esse meu filho está a inclinar-se para a mendicidade, para a mediocridade. A mãe, quando chegava a casa, via que o filho, simplesmente dia e noite, faça chuva, faça calor, estava de um casaco. É um sinal que uma boa mãe devia se perguntar. Com este calor de 40 graus, é quente, por que meu filho está sempre de casaco? Então amanhã o miúdo está aí a ser baleado porque está a ser pego a assaltar, a mãe está a ficar surpreso, os sinais estão aí. Então a governadora sabe. Eu me atrevo a dizer que a governadora está dentro disso tudo que está acontecendo na sua província. Lembro muito bem na altura quando ela decidiu oferecer ao presidente da República aqueles mantimentos. E agora estamos aqui com cheias, não há comida para ajudar as pessoas. Se naquela altura mesmo a senhora disse que a província estava com uma produção fora do sério, por que no tempo das cheias precisaram de ajuda? Se a mais velha na altura disse que a província estava com uma produção fora do sério, que levem a produção que estava fora do sério, ajudem as pessoas. Mas, no entanto, temos pessoas de bom coração que trazem essa ajuda. Vocês levam as ajudas para ir abrir vossos negócios. Eu me atrevo a dizer que os nossos ditos profetas estão a rezar mal para Moçambique. Parece que Deus esqueceu Moçambique e colocou na cabeça do nosso dirigente, retirou o cérebro, colocou lá um vazio. Um vazio que simplesmente pensam no seu peito, pensam em si, pensam nas suas famílias. Depois o mais caricato, vão aparecer aqui com discursos já porque para o povo, para o povo, para o povo. Não. Esse discurso já mim, Marisa, como jovem, como se diz na gíria popular, já não cola. Veio à tona esta divulgação onde dava-se a notícia de que a administradora de Xaxai teria sido detida e a posterior também a vereadora, o fiel da Armazém, e pelo que tudo indica até esta entrevista em que estamos, são pelo menos 7 as pessoas arroladas, das quais algumas ainda não divulgadas, e o Cernic foi parabenizado, o governo também por ter confirmado, e por aí adiante. Sim, é de se parabenizar, é de se louvar. A questão que não quer calar, e ainda que o News TV vai colocar, e bem colocada, acredita, Marisa, que vai vingar? Que serão mesmo estas pessoas sancionadas ou será mais um assunto trazido e não mostrado o desfecho real do mesmo? Olha, Virginia, eu me atrevo a dizer assim. Em Moçambique, no Estado, no aparelho do Estado ou nos governantes, quando um caso é despoletado, saiba que alguém traiu o outro. Isto é um fato. Porque esta gangue funciona assim. Eu prefiro chamar isto de gangue. Esta gangue funciona assim. Quando está a desviar, não está a desviar sozinho. São mais de 4 ou 5 pessoas. Obviamente que vão se dividindo algum valor. Quando falhar eu lhe entregar o seu 20 mil meticais, é você que vai denunciar a gangue toda. Haverá um descontente aqui que decidiu entregar o bolo? Não há dúvidas. Esta aqui é uma cadeia alimentar. Aquela senhora não decidiu desviar sozinha, pura mentira. É uma gangue toda. Alguém estava em frente, estava a receber, depois entregava ao outro, depois entregava. Quando nós vamos nas obras, encontramos os homens que estão a descarregar o cimento, o outro a levar o saco a entregar. Isto funciona assim. E no meio disso tudo, alguém foi traído. É esse traído que decidiu entregar tudo. E mesmo esses casos que nós já acompanhamos dos aeroportos, porque dos bancos, porque alguém que foi traído, na hora de entregar os meticais, os dólares, este é que foi dizer, chega e basta. A minha parte não chegou. Então, agora façam o que vocês bem entenderem. Ou seja, se nesta gangue, segundo a Marisa, estivessem todos satisfeitos e bem remunerados, esta questão do desvio dos bens não teria sido despoletado. Sem sombra de dúvida, não viria. Não viria. E há quem diz aqui, vamos parabenizar a Cernic. Cernic está a fazer o seu trabalho. Por que uma instituição do Estado, quando está a fazer o trabalho, nós temos que parabenizar? Qual é o trabalho de Cernic, afinal? Não é investigação criminal. Não é para investigar aquilo que não está bom no país. Então nós estamos a normalizar com isso que o Cernic tem que investigar 2, 3 anos, não trazer resultados. O Cernic deve investigar para trazer resultado, não temos que parabenizar, está a fazer o seu trabalho.
Deixem o Cernic fazer o seu trabalho. O que nós não concordamos é que aconteçam coisas hoje, dia seguinte, amanhã o Cernic venha dizer-nos que foi asfixia. Mas também há quem diga que esta questão de estas pessoas arroladas a este processo, detidas e algumas mais que poderão ainda ser detidas, tem a ver com a nomeação, como ela é feita. Não por merecer, por conta do que agrega no seu saber ou no seu conhecer, do dirigente neste caso, mas pela cor partidária ou até pela afinidade que possa se ter com esta pessoa. Será este o problema? Roubar uma doação, desviar doação, não tem nada a ver com cor partidária. É questão mesmo de moral, de ontologia moral. Foi má educação, tão simplesmente em casa. Quando tu tiras do outro aquele que precisa e tu desvias, tu és responsável. Nós lhe demos essa responsabilidade de gerir aquilo. Se tu, como uma pessoa responsável, consegue retirar daquele que mais precisa para si, é porque faltam-te valores morais, não é sobre partido. Partido é outra coisa. Ter a ética de ontologia moral, saber que o outro precisa mais do que eu, isso é questão de educação lá em casa. Faltou-nos qualquer coisa. Não há dúvidas, sim, que as nomeações agora não estão aí por questões de sabedoria, questões acadêmicas, é um fato. Por essa razão que eu vejo muita gente a bater no peito, a gritar, eu quero fazer parte do aparelho do Estado. Não porque queria mostrar trabalho, não. Quero lá, para não fazer nada. Porque o Estado agora tem esta fama de que está lá só para não fazer nada. Chegar de manhã, tomar o chá, às 9 está a tomar o chá, tu chegas lá na instituição pública, não estás a ser atendida porque a pessoa está a tomar o chá. 15 horas não, 14 ponto, já está a arrumar as malas, está a ir embora. Então, quando a pessoa diz que quer ir para o Estado, não, porque quer ir mostrar serviço, quer ir lá para sentar. Esta questão de desviar bens destinados ao povo que precisa não tem nada a ver com cor partidária. Claro que nós já estamos habituados, que os mais velhos que nos governam há mais de 50 anos já nos provaram que não tem interesse nenhum em fazer coisas boas para o povo. Isto é um fato. Um governo que estivesse interessado em fazer o bem para o povo já teria melhorado tanto. Eu disse, Virgínia, a mim doeu-me muito como moçambicana ver o governo do dia a deixar a Estrada Nacional mais de 3 semanas intransitável. É perigoso. É de veras perigoso. Se calhar metade dos moçambicanos vivem graças a N1. Para quem já saiu da cidade de Maputo até lá em Niassa, sabe muito bem quanta gente vive graças àqueles autocarros, pessoas que ficam lá a vender água, porque a vender aquilo. Já imaginou que são 2, 3 semanas aquilo intransitável? Sem um pão de cada dia de cada família. Morreu a fome. E o governo permitiu. Num Estado democrático de direito em que o governo é preocupado mesmo com o bem-estar do povo. Aquela estrada, no mesmo dia que o governo tinha que inventar meios. Não pode tornar Moçambique intransitável. Os autocarros ficarem na junta mais de 2 semanas. Sabem muito bem que há províncias do norte que sobrevivem com produtos que saem na zona sul. E há províncias da Zona Sul também que sobrevivem com produtos que vêm da Zona Norte. Como é que um governo conseguiu ir em mais de 2, 3 sessões de Conselho de Ministros e não conseguiu deliberar assunto de estrada? Só saíam de lá com falácias. Então, se temos esse tipo de governo que consegue deliberar dinheiro para comprar-se viaturas de luxo para o governante, que está na grande Maputo, que não precisa disso, que pode andar de táxi, mas consegue deixar mais de 3 milhões de moçambicanos a morrerem à fome, mais de sei lá quantos jovens que vivem graças à Estrada Nacional número 1, e o governo permitiu. E o que diremos acerca das pessoas que fazem parte disso? Se os mais velhos estão no topo, estão nem aí para com o povo. E aquele que está lá? A pessoa está lá, como se diz na gíria popular não. Foi uma máxima de um dos presidentes, o cabrito como onde está amarrado. Estão a comer. E como estão a comer? A Marisa disse aqui que houve aqui algum descontente que não sentiu como deveria sentir o bolo e decidiu entregar. Entretanto, estas senhoras é sabido por todos que já estão nestes cargos há bastante tempo, ou pelo menos há um tempo considerável. Poderíamos estar aqui numa situação em que já houve outros desvios que desfalcaram Xai-Xai e porque não houve um descontente, não veio a público, não foi despoletado. Eu sempre digo, por essa razão que quando aparecem jovens a dizer vocês só falam, não ajudam, só nesta época chuvosa, nessas inundações, quantas doações nós vimos diante da mídia, vocês televisão, o governo moçambicano a receber? Quantos?
Vimos 6 milhões de uma empresa, Sazol, vimos sei lá quantos milhões de uma outra empresa. Se verdadeiramente o governo pegasse aquelas doações, fosse a entregar as suas necessidades, como é que estaríamos nós? Se verdadeiramente os 6 milhões, estou a falar dos 6 milhões da Sazol, por exemplo, que foram entregues, se pegassem os 6 milhões, as 4.000 famílias que estão em Xaixá, como é que estariam? A pergunta é essa. Então, razão para dizer que as doações que estão canalizadas nunca chegam às vítimas, isso é um fato. Se saíram aqui 6 milhões, só podem crer, podem ter a certeza absoluta que só 30.000 meticais é que chegaram ali nas doações. Se receberam 20 milhões, 10.000 meticais é que chegou para doações. O resto estão aí construir as suas casas dos sonhos. Ou seja, peso embora tenha sido despolitado este caso dos bens destinados às vítimas das cheias, há aqui muito mais a ser desviado e a prejudicar-se famílias e famílias, não só em Xai-Xai, mas em outros lugares mais de Moçambique. Em todo o país. Eu gostaria de saber da Marisa como mulher, que imagem é que estas cidadãs que estão a ser apelidadas de comadres, nesta ação negativa que tiveram, transmitem para a sociedade feminina, neste caso, não só moçambicana, mas além fronteira. O nome é aquele que estamos a ouvir. Só podia ser uma mulher. Está a perceber? Só podia ser uma mulher a fazer. Essas mulheres não têm. Eu sempre me apego a algumas palavras da saudosa Luísa Diogo, quando dizia que a mulher, quando ascende a um cargo, ela tem que fazer de tudo para provar que ela sabe fazer. Enquanto que o homem não. A sociedade colocou na sua cabeça, por natureza, que o homem sabe fazer. Se ele é diretor, pronto, ele sabe fazer. A mulher, ela precisa provar. Mesmo que para isso ela precise 5, 6 anos a provar isto. Então, esta atitude, mais uma vez, vai trazer aquela ideia que os homens sempre discutirão, são mulheres, esses não estão capacitados para gerir nada. Se vê um copo de arroz, já está emocionado. Se vê dinheiro, ela não consegue dormir. Numa situação em que faz, numa empresa, ela vai ter que... Já ouvimos aquelas situações que aquela senhora acendeu o poder porque dormiu com o chefe. Quem é que nunca ouviu falar? Obviamente, sem sombra de dúvida, vai colocar a imagem da mulher no escalão nada saudável, certo? E por outro lado, há quem diz, essa teoria que está a aparecer agora, isso tudo que está acontecendo não é verdade, é uma espécie de manipular o povo, que é para deixarmos verdadeiramente de falar da má gestão do governo atual. É possível uma mulher submeter-se a esse ridículo, colocar a sua imagem em causa? Aquela senhora não voltará mais a ser a mesma pessoa, sem sombra de dúvidas, mesmo que este assunto não tenha pés para andar, sem dúvida, isso é Moçambique, isto não vai ter para andar, porque afinal de contas ela faz parte do partido que ela faz parte. Quando tu és funcionária pública, automaticamente tu és do vermelho. Então, isso vai ser cozinhado, ela vai dormir alguns dias na cadeia, depois vai ser cozinhado e o assunto vai ser encerrado. Facto é que, andando ou não o assunto para onde deve realmente andar, a mancha ficou nestas que procuram pela igualdade de direitos, já as imponderadas. E porque estamos a falar de mulheres, não deixaria aqui de colher da Marisa qual o seu pensamento em torno desta atitude da primeira-dama de Moçambique, Guetta Chapo, em oferecer capulanas às mulheres, sim, já no próximo dia 7 de abril. Aliás, a atitude esta, que está a divergir opiniões nas redes sociais e não só, não deixaria a Índico News TV de colher da Marisa qual o seu pensar em torno deste assunto. Marisa, como é que avalia esta atitude, então, da primeira-dama, a senhora Guetta Chapo, em distribuir capulanas grátis às mulheres moçambicanas? Não são capulanas grátis. Eu não sei qual é o conceito de grátis. Não é grátis. São capulanas, está a ser comprado por imposto do povo, tão simples quanto isso. Há quem diga, Marisa, não é imposto do povo, é doação. Foi uma doação que foi entregue para beneficiar a questão desfavorecida, tão simples quanto. Então, vamos tirar esta parte grátis, não há que capulana grátis. Mas, eu sinceramente, eu vou conversar com as mais velhas. Eu chamo com mais velhas. Estamos a falar de capulanas que vão ser doadas numa província que foi assolada por cheias inundações. As outras pessoas vão se aproveitar das... O que é que aquela província precisa exatamente? Eu lembro muito bem a quando destas situações todas. Vi mulheres já terem bebês por cima da árvore, igual a mãe da Rosita. Vi mulheres jovens. Aquelas mulheres estão a precisar nesse momento de capulanas? Aquelas mulheres hoje estão a precisar de uma saúde. Estamos a falar de saúde. Como é que está?
Aquelas pessoas estão a precisar de uma casa condigna, como é que está lá? Aquelas mulheres estão a precisar de uma alimentação saudável, como é que está lá? Aquelas pessoas estão a precisar de via de acesso, aquelas pessoas estão a precisar reconstruir e construir a sua vida, não só material, mas também mental. Como é que está? Estamos a dar assistência psicológica àquelas pessoas? Ou só estamos lá a fazer de conta que estamos a cantar com eles, estamos a fazer de conta que estamos a dormir com eles, a oferecer capulanas? Isso é uma coisa que a mulher moçambicana tem por isso ser capulana. Mesmo aquela mais pobre, que por mês não consegue apanhar semente de caju, que ela mais tem é capulana. Ainda que sejam capulanas partidárias. Não importa, são capulanas que ela tem. Então, para mim, esta é a minha opinião pessoal. Este ato da primeira-dama é no sentido de alavancar a imagem do seu esposo, tão simples quanto isso. Não há dúvidas que a imagem do presidente da República não está saudável diante dos moçambicanos ali em fronteira, e é por essa razão que o presidente da República está sempre lá fora. Se calhar lá fora ele tem mais visibilidade que em Moçambique. O presidente da República não tem essa aceitação dos moçambicanos, não tem essa aceitação do seu partido, então está a usar a sua digníssima esposa para trazer a imagem. É mamar para cá, é mamar para lá. E eu convidaria desde já a primeira-dama a ir dormir em Cabo Delgado. As coisas não estão saudáveis, primeira-dama. Se a senhora é uma verdadeira mãe de família, então vai sentir a dor daquela senhora que todos os dias perde o que tem de essência, os seus filhos. Não estamos a falar de água que está em Cabo Delgado, estamos a falar de armas que todos os dias estão a disparar, e é disparar para matar. Então, sinceramente, peço à primeira-dama, como uma verdadeira mãe de família, que dirija-se a Cabo Delgado, vá dormir em Macomia no meio das balas perdidas, só para vermos uma coisa. Obrigada, e era Marisa então que tirara o seu tempo para então conversar em uma entrevista exclusiva nestes debates que acontecem nas ruas, mas que nem por isso deixam de ser interessantes em torno destas mulheres. Sim, mulheres que estão arroladas a um processo no que concerne ao desvio dos bens destinados às vítimas das cheias, mas também em relação a esta questão da nossa primeira-dama, Geta Chapo, optar em oferecer capulanas que, segundo Marisa Missa, não são grátis, mas sim compradas pelo imposto, ao que, mais do que uma ação beneficiária, é uma forma, uma estratégia de marketing para alavancar o seu esposo, neste caso o presidente Daniel Francisco Chapo, e também viu na Índico News TV ou nas nossas lentes uma oportunidade para convidá-la a mais do que dormir com as famílias vítimas das cheias, ir até Cabo Delgado e sentir de perto o que têm sentido aquelas mães que se encontram lá em Cabo Delgado. Nestes debates que acontecem nas ruas, mas que nem por isso deixam de ser interessantes. Voltamos nós na próxima semana com outro debate, outro convidado, quiçá outros debates e outros convidados. Até lá!